Hoje em dia, a concorrência por vagas de trabalho em boas empresas está cada vez mais alta. Funcionários que vão além das habilidades técnicas e que exibem um perfil de liderança são os mais valorizados. Os problemas gerados pela falta de autoconfiança são muitos e isso impede ou cria barreiras no desenvolvimento profissional. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Antônio Gonçalves. Ele é diretor da Fundação Napoleon Hill Brasil e instrutor do método Mastermind. Em linha conosco, então, a partir de agora, você, Antônio Gonçalves, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, rádio ouvintes da CBN, Vale do Itajaí. É uma honra falar com você, é uma honra falar com o seu público ouvinte e principalmente falar desse tema tão importante que você trouxe, que é a questão da falta de autoconfiança, ou seja, da autoconfiança e como desenvolver, correto? Certíssimo, Antônio. E eu já te pergunto aqui quais seriam os problemas, os principais problemas gerados pela falta de autoconfiança, já que são muitos, a gente sabe, mas com base na tua experiência, no teu conhecimento aí profissional, quais seriam esses principais problemas que geram justamente essa falta da autoconfiança? Existem duas perguntas nessa sua, Laide. Que bom, Laide não, desculpa, Denise. Existem duas coisas muito importantes. A primeira que a gente tem que identificar é aonde nasceu essa falta de autoconfiança. E a gente sabe, nós estudamos, a ciência está aí provando que a falta de autoconfiança ela nasce de vários fatores. Um dos fatores é um fator hereditário, que você vive numa família, você vive numa situação, você vive num meio que muitas vezes as pessoas já antes de a criança nascer, já estão influenciando negativamente essa criança, já estão implantando negativamente o medo na mente dessa criança. E nós sabemos que do 0 até os 7 anos é que se formam os nossos medos, os nossos traumas, os nossos grandes desafios. E inclusive tem uma frase muito grande que diz que, muito importante, que diz que a criança é o pai do adulto. Então, um grande desafio é nosso meio social, a hereditariedade social, preparar as nossas crianças para um futuro glorioso, para um futuro onde tenhamos autoconfiança. Esse é um problema. Outro problema é que a falta de autoconfiança, ela nasce dos nossos medos. E aí existe uma gama de medos que elas surgem já desde muito cedo também na nossa vida e continuam nos aprisionando vida toda se nós não vencermos. Porque existe o medo da crítica e quando somos crianças, muitas vezes somos criticados por uma educação muito rígida, por uma família muito rígida, por professores muito rígidos. Enfim, temos uma série de medos, mas o medo da crítica, é um medo que nos aprisiona e aprisiona muito e principalmente traz a falta de autoconfiança. Uma outra situação já pode acontecer tanto na idade da adolescência como na idade já profissional e adulta, que são os nossos desafios não vencidos, são os tombos, são as quebradeiras, são as situações em que nós não tivemos êxito, que acabam também machucando, derrubando a nossa autoconfiança. Agora, eu penso que o importante é entender que estes medos, esta falta de autoconfiança, ela traz problemas. E traz problemas muito sérios na nossa vida. E, por que não dizer, nos aprisionam muitas vezes a vida toda. Então, como vencer isso? Talvez seja a grande tônica, né, Denise, que interessa para todo mundo, concorda? Com certeza. Depois desse relato que você trouxe, realmente que muitas das vezes, de fato, né, tá ali ainda no ambiente infantil, nessa relação pais e filhos, inconscientemente, na maioria das vezes, não saber preparar melhor essas crianças para vencerem esses obstáculos ou vencerem esses desafios que serão colocados dia após dia na sua vivência. Aí chegamos nessa fase de adolescência e fase adulta e queremos realmente vencer esses medos, né? E como que a gente vence isso, Antônio? Ótimo! A primeira coisa a se levar em conta é uma coisa muito interessante. A percepção deste medo
já é 50% da cura. Então, se eu perceber que eu não estou conseguindo evoluir nas minhas relações sociais, porque tem gente que tem medo de gente. Eu noto dentro das nossas salas a dificuldade de pessoas que têm uma ótima capacitação técnica, são excelentes profissionais, e aí sim, o que perdem? Elas perdem a oportunidade de interação social, elas perdem a oportunidade de se relacionar com as outras pessoas, de conhecer lugares novos, de assumir postos novos, inclusive crescer profissionalmente por conta desse medo. E muitas não se dão conta disso. Como você falou muito bem, muitas coisas foram plantadas na nossa mente inconscientemente, com as melhores das boas intenções, só que nos aprisionaram. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que eu tenho um certo problema com a autoconfiança. Eu tenho medo de situações novas, que eu tenho medo de aprender coisas novas, que eu tenho medo de me aventurar. Ótimo. Venci essa primeira barreira, nós costumamos dizer que reconhecer já é 50%. Aí, claro, eu preciso buscar ajuda para crescer, para poder superar, para poder vencer. Porque nós, da Fundação Napoleão Hill, gostamos muito de uma frase que Napoleão Hill diz que é o seguinte: você pode fazer e acreditar. Antônio, um minutinho só, por favor. A gente está perdendo um pouquinho dessa sua fala, está dando uns picotes na nossa conversa aqui, nessa ligação que foi feita com você. Não sei se você está em movimento nesse momento. Fique estático, paradinho, para a gente não perder nenhum detalhe, nenhum ponto e nenhuma vírgula dessa tua conversa conosco aqui na programação da rádio, tá? Para a gente não perder realmente essa qualidade da nossa conversa através do telefone, tá, Antônio? Opa, vou deixar ele bem coladinho em mim aqui, então. Vou deixar ele bem colado em mim. Por favor, e dá prosseguimento, então, à tua fala, por favor. Desculpa, não, agora eu que perdi. Vai lá, dá prosseguimento aí à tua fala, então, por favor, dessa forma realmente, né? De primeiro entender que a gente tem realmente, né, que vencer, tem esse medo embutido, tem esse medo presente. E dali para frente, então, até aproveitando já uma perguntinha sendo feita aqui para você, como desenvolver esse hábito para se conhecer melhor, além de reconhecer esse primeiro momento, o medo. E dali para frente, hábitos para se conhecer melhor. Vamos lá, então. Obrigado, Denise. Vamos lá, então. Você tomou ciência que você tem um desafio. Ótimo, já é meio caminho andado. Agora, Napoleão Hill também fala uma outra coisa que ele diz assim, ó: a única coisa que nós temos controle total é sobre os nossos pensamentos. E a gente trabalha muito isso dentro de sala. Ok, mas como é que eu vou controlar 80 mil pensamentos diários, 120 mil pensamentos diários e alguns pesquisadores falam em 150 mil pensamentos diários? Claro, é muito complexo até porque nós conseguimos captar apenas 5 a 10% dos nossos pensamentos de forma consciente. Então nós não precisamos entender, ou melhor, ter todos os pensamentos na palma da nossa mão. Nós precisamos entender de sentimento. E o que significa isso? Quando eu sou colocado frente a alguma situação e eu começar a ter um sentimento que não é positivo, que é um sentimento negativo, é sinal que eu estou com algum pensamento que está me derrubando, que está me trazendo de volta à situação do passado que eu já vivi e que provavelmente não tem nada a ver com essa situação agora. Então, o segundo passo é eu sentir realmente o que está acontecendo comigo, é tomar ciência, porque nós somos seres emocionais. Então, precisamos tomar ciência, e aí sim tem uma frase muito poderosa: pensamento gera sentimento e gera ação. Então, como fazer isso? Uma dica muito prática de como fazer isso. Então, você tem uma situação que você vai enfrentar. Bateu o medo? Começa a pensar positivamente. Não, eu estou capacitado, eu já fiz a formação, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu vou falar. Ou seja, você se condicionar com pensamentos positivos para aquilo que você quer. E aí sim, você vai agir de forma com que você começa a vencer. Mas é claro, é um passo de cada vez. Então, a melhor forma é sentir, ou mais do que isso, entender o nosso sentimento e se fortalecer diante desse sentimento ali, daquele momento que eu estou vivendo.
Ser mais forte que isso Pode. ou querer ser mais forte do que aquele sentimento que está, às vezes, me aprisionando, me puxando para trás, Antônio? Isso, bem, é simples, mas não é simplista e muito menos simplório, porque falar é fácil. Agora, quando você está no calor da emoção, quando você está no calor, você é jogado. Vamos imaginar uma cena. Você entende de dados de computador, dados computacionais. Você é fera nisso. E, de repente, você está em frente a uma plateia de 50, 100 pessoas e daqui a pouco chamam você para falar. Você treme na base. Só não treme quem está morto, tá? Mas você treme na base e um dos problemas da grande maioria, e a autoconfiança se expressa muito, é na fala em público. A pessoa vai começar a gaguejar, vai ficar vermelha, vai ficar roxa, vai dar um problema naquela área do ventre ali, vai dar uma reviravolta e ela muitas vezes vai se sabotar. Mas peraí, se ela entende, ela sentiu esse desconforto, ela tem que ser mais forte. Não, mas eu estou preparado, eu sei do que eu vou falar, eu quero falar, eu tenho como passar. Então se autossugestionar para fazer a coisa certa. E a partir do momento que você enfrenta a primeira vez, enfrenta a segunda vez, enfrenta a terceira vez, você começa a ter autoconfiança e outras áreas da sua vida também começam a mudar. Ou seja, precisamos dar o primeiro passo. Claro que existem técnicas que a gente desenvolve para isso, mas essa é uma dica muito simples e ajuda e muito. Antônio, aqui vários ouvintes da nossa companhia, entre eles a dona Úrsula, até colocando o seguinte: Antônio descrevendo a falta de autoconfiança na fase da infância. Já é difícil superar o abandono dos pais, mas conhecer-se a si mesmo e agir com equilíbrio fundamental é a essência da vida de sucesso. Parabéns pela entrevista, fé, coragem e positivismo. E vencer uma batalha não é vencer a guerra. Colocações feitas pela nossa ouvinte Úrsula, aqui na nossa companhia também, complementando e ajudando também a entender um pouquinho mais sobre esse compreender o ser humano, né, Antônio? Participação da nossa ouvinte aqui sempre é muito bem-vinda. Obrigado, dona Úrsula. Isso aí, vencer uma batalha não significa vencer uma guerra, mas de batalha em batalha, ou seja, vencendo cada um dos inimigos que a gente encontrar, a gente chega à vitória, que é o que nós desejamos, né? Verdade. O Antônio, e aí no campo profissional, nesse estar, né, dentro de uma empresa, poder ser reconhecido, aproveitar as oportunidades e muitas vezes a falta de autoconfiança podendo impedir que o próprio profissional ganhe mais desenvolvimento na sua própria carreira, ganhe mais visibilidade. Mas aí eu passo aqui também pela qualificação dos funcionários, que é um tema constantemente discutido internamente por empresários diante justamente dessa busca, né, por resultados e o rendimento de cada um deles. Contratar treinamentos é investimento e não gastos? Pelo menos essa deveria ser a premissa, o olhar por parte dos empresários, contratar treinamentos para de fato poder também oferecer mais oportunidades e capacitação para a sua qualidade de funcionários, Antônio? Interessante essa sua pergunta, tá? E talvez o que eu vou falar aqui pode até depor um pouco contra mim, porque eu vivo de treinamento, embora que eu digo que eu tenho o melhor negócio do mundo. Por quê? Porque eu ajudo as pessoas, faço amigos e ainda vivo dignamente e sustento a minha família com isso. Então, treinamento é algo que tem que ser constante e tem que ser uma constante dentro das empresas. Agora, respondendo efetivamente a sua pergunta, sim, treinamento sempre será investimento. Acontece que existe uma coisa muito interessante daí. Nem todo investimento dá retorno, você concorda? É verdade, tem que ter realmente um direcionamento e uma noção maior do que está sendo colocado, empregado, oferecido e, claro, depois buscar esses retornos, que depende dos dois lados, né, Antônio? Depende dos dois lados para buscar realmente esse bom fruto nessa colheita da plantação. Agora você chegou no ponto que eu realmente queria. Muito obrigado, Denise. Por quê? Acontece que se eu vou fazer um investimento, eu preciso avaliar todos os riscos, preciso avaliar o mercado, preciso avaliar uma série de nuances. Em treinamento é a mesma coisa. Não adianta eu mandar uma pessoa sem perfil nenhum comercial para um treinamento de vendas. Eu posso, por mais que o instrutor seja top das galáxias, vamos dizer assim, esteja preparado, ou por mais que aquela pessoa queira realmente ir para aquele setor, e se ela
consegue imaginar, se ela consegue realizar, mas existem algumas outras pessoas que talvez tenham uma capacidade, uma vontade e uma facilidade muito maior. Então, o nosso pessoal de recursos de desenvolvimento humano tem que ficar muito atento quando for mandar pessoas para fazer treinamento no perfil de cada um e no que a empresa espera, porque aí fica muito mais produtivo e o resultado é muito maior. Eu tenho visto, nesses anos que eu estou desde 2005 atuando em salas corporativas, trabalhando com a filosofia do Napoleão Hill, eu tenho visto verdadeiras transformações pessoais e também tenho visto grandes resultados empresariais graças ao investimento em treinamento. Então, se você quer realmente uma empresa sólida, uma empresa com um mindset atualizado, você precisa atualizar não só o seu mindset enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto diretor, mas os seus colaboradores também. E aí só existe um jeito, através do treinamento. E um segredo não adianta nós querermos abrir a cabeça das pessoas e botar informação lá dentro. Vai entrar, mas vai sair do mesmo jeito que entrou. Então nós precisamos criar uma cultura dentro das nossas empresas para que os nossos colaboradores, os nossos membros da equipe queiram buscar esse desenvolvimento. Então estamos passando por um momento bem crítico, Denise, porque hoje a gente vê a inteligência artificial, a gente vê a tecnologia, a gente vê tudo querendo fazer por todos. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial jamais fará por você, por mim e por nenhum colaborador. É o autodesenvolvimento. Então nós precisamos dentro da empresa, enquanto empresários, criar um ambiente para que os nossos colaboradores busquem esse autodesenvolvimento. E nós ajudá-los, assim, a se desenvolverem, e com isso nós vamos realmente ter um investimento acertado, que é em treinamentos. A nossa ouvinte aqui, a Lourdes, Antônio está pedindo para repetir a frase: pensamento, pontinhos, gera ação. Dá para... Pensamento gera sentimento. Pensamento gera sentimento. E Tá sentimento gera ação. É isso aí, complementando então, pensamento gera sentimentos e sentimentos gera ação. Entender melhor, dar voz e compreensão para os sentimentos que estamos vivendo naquele momento, diante de alguma ação que está também ali nos envolvendo. É isso, né, Antônio? Isso, o poder do agora. O ideal é se nós pudéssemos estar sempre conscientes do que estamos fazendo. Porque 75% das nossas ações, e há outros profissionais que falam em número maior, até 85% das nossas ações, elas são emocionais. Então, se nós não conseguirmos controlar o nosso pensamento através do que estamos sentindo, nós vamos talvez ser reféns de coisas que talvez não gostaríamos, porque o ímpeto, o instinto vai falar mais alto. Então nós precisamos tomar posse dos nossos pensamentos e a melhor forma é entendendo os nossos sentimentos. E quantas ações ficam acorrentadas realmente por não compreendermos melhor esse sentimento que estamos vivendo naquele momento, diante do pensamento, diante de encarar realmente uma ação. O Antônio, muito obrigada por estar conosco aqui na programação da Rádio CBN hoje. Um bom dia para você, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Por que não, até breve. Um grande abraço. É isso aí. Antônio Gonçalves, diretor da Fundação Napoleão Hill Brasil e instrutor do método Mastermind, conosco hoje aqui na Rádio que Toca Notícia.